canal de Deus em Campinas. Satanás quis mudar o projeto e o plano de Deus na tua vida, trazendo tanto problema e assolando você, mas hoje o Senhor mandou aqui nessa cidade um profeta para mudar a tua história, porque Deus te ama e Ele tem um projeto lindo na tua vida, e hoje ninguém vai impedir o projeto que Deus tem contigo. É hoje, irmão, é hoje, igreja. Aleluia. Você tem liberdade para dar glória a Jesus, você tem liberdade para dar glória a Deus, você tem liberdade para falar em línguas estranhas, para chorar, para sapatear na presença do Senhor, porque eu vejo que Deus vai operar milagre aqui. Aleluia! Glória a Deus. Ainda pequeno, com a minha idade de meus 8 a 10 anos de idade, eu já tinha uma intuição muito forte para as coisas do Senhor. Eu chamava meus colegas, as crianças daquela região, naquele interior onde eu morava, e nos brincava aos sábados e domingo de missa. Eu me enrolava nos lençóis da minha mãe para dizer que eu era o padre, dali eu fazia a batina, e as crianças eram os meus fiéis. Há 35 anos atrás, irmão, era muito difícil as coisas, principalmente na roça. Para dizer que eu era o padre, dali eu fazia a batina, e as crianças eram os meus fiéis. Há 35 anos atrás, irmão, era muito difícil as coisas, principalmente na roça. E eu lembro que eu pegava, cortava frente, irmão, voluntários, vivendo como acha que deve viver, que não tem compromisso com Deus. A minha Bíblia nos relata, Deus não tem compromisso com crentes voluntários. Crente que não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com você, meu irmão. Deus tem compromisso com homens, mulheres, que sacrificam a sua vida, que sofrem pelo amor da obra, mas não despreza a casa do Senhor. Aleluia! Hoje, infelizmente, se não tiver um bom salário, não quer tomar conta da igreja. Se não tiver um salário, não quer varrer a igreja, não quer cuidar da casa do Senhor. Jesus te chamou, te salvou, te escolheu gratuitamente, Ele não cobrou nada de você. Aleluia! Meus amados irmãos, naquela situação, eu fiquei problemático, revoltado. Eu era da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, Francisco de Assis, Sagrado Coração de Jesus, que de Jesus ele não tenha nada, tem você, tem eu, porque temos a graça de Deus em nossas vidas. Carregava no meu pescoço o rosário, ainda escapulário com fotografia dos ídolos, nos meus pés, nos meus braços, amarrado, fita com o nome dos ídolos. Na minha cintura um cordão cheio de nó, titulado Cordão de São Francisco. A minha vida era completamente amarrada pelas correntes de Satanás, mas o sangue de Jesus libertou a minha alma e me fez um pregador do Evangelho. É com muita honra que eu estou nesse lugar. É a única maneira, como um gesto de gratidão eu posso fazer para Deus, estar aqui pregando a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de meu Senhor. Glória a Deus. Tenho passado prova para chegar onde eu cheguei. Tem sido provas, calúnias, perseguições, levantes, momentos angustiantes, mas o Senhor tem a promessa na minha vida, e esta promessa se cumpre para a glória de Deus. Aleluia! Deus vai levantar crentes aqui hoje, irmãos. Deus vai mudar cativeiro de crente aqui nessa noite. Levante a tua mão e glorifique a Deus, se você estiver sentindo a presença do Senhor. Aleluia! Queridos, fiquei doente, problemático, enfermo, cheio de enfermidades, a um ponto que eu fiquei louco 8 vezes.
Fui amarrado com corda dentro de um carro de mangarás, porque era de 10 a 20 homens para me segurar. Eu não tinha forças para me sustentarem. Por isso me amarraram dentro daquele carro, naquela garagem, onde sofreu muito a minha mãe, em ver a minha situação. Eu tentando me suquiar, soltar aquelas cordas que amarravam meus pés, meus braços, minha cintura, pelo meu corpo. Eu não conseguia me soltar das cordas, aquilo queimava a minha pele, aquilo ficava tudo roxo, as marcas daquelas cordas ficavam no meu corpo, aquilo inchava e doía muito, e eu não suportava aquilo. Minha mãe chorando com um livro de rezas, de oração, rodeando aquele carro. Imagina a dor de uma mãe, e via a situação que minha mãe me via, e nada adiantava aquela reza, aqueles livros de orações. Mamãe não conseguia nada com aquilo, entrava em pânico e desespero, e ali era me tirado para o hospital, era me levado para um hospital, a 72 quilômetros da minha casa era o hospital mais próximo, uma cidade pequena, que ainda hoje não tem hospital, há só um posto de saúde. Chegando naquele hospital, eu era internado, ficava alguns dias naquele hospital. Queridos, eu fui internado 16 vezes naquele hospital. A 17ª vez, eu fui rejeitado pela diretoria do hospital, porque eu chegava paralisado como morto, e após 3, 4 dias, eu começava a andar dentro daquele hospital, quebrando objeto, batia nos doentes, xingava os médicos, brigava com as enfermeiras, fugia do hospital e era pego pela segurança. Os médicos chamaram meus pais e disseram: eu não posso fazer mais nada para o seu filho, tudo que nós poderíamos fazer foi feito e não tivemos êxito, e não temos condições de ficar com ele aqui dentro. Meu pai entrou em desespero, porque não tinha para onde me levar. A nossa esperança era os médicos, e os médicos não podiam fazer mais nada por mim. Naquelas alturas eu já tinha tomado 386 injeções, o meu corpo estava picado de agulha, porque além das injeções eu vivia à base de soro. Estas veias das minhas mãos, da curva do meu braço, as veias dos meus pés, tudo estava inchado, tudo roxo, aquelas marcas, pois as enfermeiras aplicavam aquela agulha e tentava ficar achando, procurando, e não achava as veias, e por isso tinha um grande trabalho em ficar picando meu braço, as minhas veias, e não achando mais aonde aplicar, raspar a minha cabeça, e passei a tomar soro pelas veias da minha cabeça. Eu me movia bastante, a agulha saía das veias e aquele líquido ficava entre a carne, entre a pele e o osso da minha cabeça, aquilo inchava, parecia que a minha cabeça estava cheia de vento. Eu amanheci o dia, olhava o meu corpo, os poucos se acabando, a minha vida sendo destruída. Eu estava longe, afastado de Deus. Aleluia. Foi quando os médicos não me querendo, e assim meus pais me levaram para um local chamado Medume, a um hospital onde se cura de pessoas com doenças espirituais e doenças material. Ao chegar naquele hospital, fui internado novamente, e ali passei a sofrer ali dentro, porque aqueles demônios começavam a me atormentar, e as pessoas não tinham paciência para lutar comigo. Quando eu começava a quebrar as coisas, a segurança do hospital, os funcionários eram obrigados a me espancar, me dando soco no rosto, nas coxas, nos músculos, nos meus peitos. Disse que era para matar minhas forças. Era a única maneira que eu poderia me controlar, porque quando eu não tinha mais forças para reagir, eu caía no chão desmaiado.
Eles me pegavam, me colocavam naquela cama, e no dia seguinte amanhecia todo roxo, as marcas no meu corpo, os meus ossos pareciam que estavam quebrados. Eu não tinha condição, eu não conseguia sequer andar dentro daquele hospital. A minha mãe vinha para a visita me ver, saía dali desesperada, chorando, pedindo socorro, porque não conseguia ver a minha situação, e não tinha mais o que fazer. A diretoria chamou meus pais e disseram: também aqui não consigo fazer mais nada, esse moço vai prodigiar o hospital, somos obrigados a fazer isto com ele, é a única maneira que temos para controlar. Ele é muito bravo, ele é violento, ele é mau, perverso, e nós não temos mais o que fazer. Me tiraram daquele hospital. Foi quando eles encaminharam minha família para um lugar chamado Centro Espírita Mesa Branca, porque disse que ali era bom, e lá nos ia, obrigado, nós nos ia ter êxito. Chegando na Mesa Branca, a primeira coisa que a mãe de santo disse é que eu era um médium vidente, e que eu precisava desenvolver, dar passo, fazer algum trabalho, algumas atividades dentro do terreiro de Umbanda, para poder obter a minha cura. Disse o pai de santo que eu tinha 196 demônios no meu corpo, e para me ver livre daqueles espíritos, eu precisava me batizar na macumba, fazer a cabeça e passar agora a ser um pai de santo, onde Deus também me resgatou, e deixei de ser pai de santo e hoje sou um filho de um santo verdadeiro. Eu entreguei minha vida para Satanás. 3 da tarde, eu entreguei minha vida para o diabo. Fiz aquele pacto satânico. Satanás me levava para os rios, onde eu esperava os porcos lamear, para me alimentar com a lama dos porcos. Eu ficava comendo lama nos esgotos. Eu estava agora vivendo dentro das montanhas, pelas matas, nas florestas, procurando carniça, e comi, me alimentei várias vezes com todos os tipos de animal morto, podre, lá dentro dos matos, aqueles animais que morriam, aquela carniça imunda. E quantas vezes eu me achei no meio dos porcos, no meio dos cachorros, no meio dos urubu, comendo carniça, todo tipo de animal morto. Saía dali chorando, pensava comigo: até quando vai ser isto? Só que dentro de mim havia uma esperança, que Deus poderia mudar a minha vida, e Ele mudou. Por isso tenha certeza, tenha esperança que Deus vai mudar o teu cativeiro. Aleluia! Saía dali chorando, porque um dia eu tinha lido na Bíblia que Deus libertava. Eu tinha lido, porque se alguém diz que os padres não lêem, é mentira. Lá no convento se estuda a Bíblia, sim senhor, só não usa ela e não tem poder para usá-la, mas que lê a Bíblia, lê sim. Foi lá que eu vi, que eu conheci alguma coisa da Bíblia Sagrada. Foi lá que eu aprendi e me deu o desejo de ser um leitor da Bíblia, quando eu enxergava. Queridos, chegando aquele momento, ao chegar na casa da minha mãe, por algumas vezes eu viria dizer, reclamando com meus irmãos, dizendo que certamente os cachorros estavam comendo carniça pelos matos, porque era um fedor de podre dentro de casa. Ali eu me angustiava, eu chorava muito, porque eu sabia que era eu que estava fedendo a podre. Eu angustiado, deprimido, entrava naquele banheiro, tomava um banho, comia o sabonete, ia para a quitanda, pegava um perfume, ia para os matos e tomava aquilo. Não era tão difícil engolir aquele perfume. Duro, terrível a suportar, aquele perfume dentro do meu intestino me cortando,
parecendo que estava me destruindo tudo por dentro. Eu chorava, angustiado, e dizia: cadê esse Deus que não faz nada por mim? Cadê esse Deus que diz que é meu pai? Que pai é esse que deixa um filho sofrer-se tanto e não faz nada? Querido, Deus não podia fazer nada mesmo por mim. Eu estava longe do Senhor. Meu negócio era bebida, era bagunça, desordem, era o mundo. Eu não queria nada com Deus. A minha Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tenha certeza, se você hoje entregar a tua vida, se você hoje entregar a tua vida para Jesus, Deus vai fazer tudo por você. Aleluia! Eu não queria nada com Jesus. Mamãe mandava os padres acender benzer vela e fósforo, porque quando aqueles demônios me pegavam, eu quebrava tudo que havia dentro de casa, deixava a casa no escuro e começava a correr de quatro pés, pulando em cima das mesas, das camas, latia como um cachorro, roncava como um porco, rinchava como um cavalo. Minha família com medo, os vizinhos amedrontados, vinha para lutar comigo, me agarrava, me espancando, pegando-me pelos cabelos, tacando minha cabeça na parede, no chão, até quando eu não conseguia mais reagir com eles. Eles entravam em desespero e viam aquela minha situação. Mamãe acendia a vela para alumiar a casa, eu comia aquela vela com fogo, mas enchia a língua, os lábios, tudo queimado. Ficava dias ali sem poder me alimentar. Eu flechava para atacar a vida dos meus irmãos, cada um com a caixa de fósforo, que riscava e jogava sobre o meu rosto. Do tamanho que era a cabeça do palito de fósforo, ficava aquela papoca d'água no meus peitos, no meu rosto, porque a única roupa que ficava no meu corpo era somente um short. Não era maldade nem ruindade de meus irmãos, não, querido. Era o único escape para se ver livre das minhas garras, era fazer aquilo. Era difícil. Minha mãe chorava, desesperada, e dizia: Deus, eu não aguento mais ver o sofrimento do meu filho, faça alguma coisa pelo meu filho. Só que o Deus de mamãe era de louça, de madeira, de gesso, que não pode fazer nada por ninguém. O Deus que nós acreditávamos era um Deus feito pela mão do homem. Hoje o meu Deus é diferente, é um Deus que transforma homem, liberta homem, muda a vida do homem, é o Deus dos crentes, a quem eu adoro e está presente aqui nessa noite. Aleluia! Aleluias! Deus é fiel. Já estou encerrando, queridos. Oh, irmãos, passando por tudo aquilo, eu disse: eu vou me matar, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E passei pela segunda vez para o suicídio. Me enforquei com cordas por várias vezes. Cortei minha garganta com faca, com tesoura. Espetava minha garganta com faca, com garfos. E aquelas feridas ficaram pretas da cor de carvão. Inchou muito e comecei a cheirar mal. A minha garganta ficou podre. E deu uma doença chamada teto na minha garganta. Aquilo fedia muito. E a doença comeu minha garganta por dentro e por fora, até a ponta do meu queixo. Fiquei com os ossos da garganta, do pescoço, tudo de fora. E os médicos disseram: mãe, eu não posso fazer nada, porque eu posso enfaixar o pescoço dele, porque corre perigo cair a cabeça do corpo. E assim foi feito. E me levaram para morrer em casa. 3 meses em cima de uma cama, onde eu chorava de fome, dor no estômago e tristeza. 3 meses sem comer, sem beber e sem fala. O tato do meu corpo se acabou. Perdi todo o tato do meu corpo.
As moscas e os mosquitos tomaram parte da minha boca, do meu rosto e da minha garganta. Ninguém suportava. O povo não tinha coragem de entrar naquele quarto. Só minha mãe. Quantas angústias a tua mãe tem sofrido por tua causa. Você deixa de obedecer papai e mamãe para fazer a vontade dos seus amigos, da sua namorada, até do seu namorado. A minha Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe se tu quer ser feliz e viver muito tempo na terra. E hoje o Senhor manda um profeta cego a falar com você, meu filho. Deus quer mudar a tua vida, moço, moça. Quantos filhos mal, rebeldes, desobedientes, que não tem amor seu pai nem sua mãe, não respeita a sua mãe. Jesus te convida a ser crente de verdade nessa noite. Aí, calabacandarabias terramaná. Jesus te convida a ser crente de verdade nessa noite. Tu quer ter um casamento abençoado, quer ter um estudo abençoado, quer ser uma vida, ter uma casa abençoada, quer ter uma família, tu quer ser uma bênção, obedeça a teu pai e a tua mãe em nome de Jesus. Paguei um preço muito alto, sofri muito, porque eu era mau para meus pais, para minha mãe. Fiz mamãe sofrer muito por minha causa, mas Deus teve dó da minha vida, salvou, me libertou, me colocou como atalaia, para trazer a esta igreja esse anúncio, esse recado de Deus ao teu coração. Quantos que sofrem na cadeia, quantos que estão presos atrás das grades, sofrendo, chorando, porque não deu ouvido aos seus pais, mas nessa noite, Deus te dá esse direito, como me deu, de ser feliz e estar aqui liberto, para a glória de Deus. Aleluia! Alabacandarebia surcandarabia sura. Aleluia! Deus vai mudar a vida de crente aqui hoje, irmão. Receba. Cadê o jovem? Não tenha vergonha não, meu filho. Deus está falando com você, moço. Deus está falando com você, jovem. Se você quiser sair do seu banco, abraçar seu pai ou sua mãe, pode fazer. Se você sentir de Deus de sair agora, abraçar sua mãe e pedir perdão, Deus vai quebrar. Deus vai quebrar esse tabu do diabo nessa noite. Vai arrancar essa praga que entrou na casa da sua mãe, vai te dar vitória. Receba, receba, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Oh, irmãos, como foi difícil. Ninguém mais tinha coragem de entrar, porque era horrível a minha situação. Só minha mãe que entrava ali dentro. Mamãe disse que quando era 4 da manhã acordava, não dormia mais, porque ela lembrava que não tinha ninguém para fazer meu curativo. Era ela que tinha que fazer aquilo. E ela tinha medo de que quando tirasse as faixas, a minha cabeça caísse do corpo, como os médicos tinham dito. Mas um dia, Deus mudou essa história para a glória de Deus. Dia 20 de janeiro de 83, eu faleci. Dia 20 de janeiro de 83, eu morri. Velaram meu corpo 24 horas e 40 minutos. Mandaram fazer meu caixão, pois ainda ali não tem funerária, eles mandam fazer o caixão. Fizeram meu caixão, velaram meu corpo. E ao passar das 24 horas, deu uma inchação muito grande no meu rosto, onde fiquei totalmente deformado. Minha boca se abriu-se por causa da inchação. Encheram minha boca e meu nariz de algodão, porque aquilo vazava, aquela água de sangue, aquela coisa nojenta, podre, que vazava. Mesmo com a boca e o nariz cheio de algodão, não adiantava, aquilo vazava constantemente. Já não suportava o meu mau cheiro. Lacraram meu caixão, levaram para o enterro. 18 horas e 30 minutos. Na gaveta do meu túmulo, colocaram meu corpo dentro daquele túmulo. E no momento que quando foram
puxar a tábua debaixo do caixão, para meu corpo cair dentro do túmulo. Houve um trovão. Era a voz de um homem, como a voz de um trovão que dava eco nos morros e nos túmulos. E aquela voz dizia: citei esta vida. Houve um grande tumulto. Que voz é essa? Quem está falando é o Gomes. Abre o caixão, não posso. Ele está cheirando mal, está deformado. Mas que voz é essa? Não sei. A minha Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? A minha Bíblia diz que quando Deus fala, o homem cala, bracandarábia, súria, aí tecandarábia, não vai ter quem possa impedir Deus operar na tua vida, não. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de maravilha, ninguém vai impedir Deus operar. Receba. Eita glória, eu sinto poder, eu sinto poder, eu sinto a glória, eu sinto a glória de Deus. Tem 3 anjos dentro da igreja. Tem 3 anjos marchando pelo corredor da igreja. Fecha o olho, fecha o olho. Vai contemplando agora. Chapraconda Rábia. 3 anjos que me diz o Senhor que veio a mandado de Deus. 3 anjos a serviço de Deus agora dentro da igreja. É agora. Ele vai tocar. Ele vai tocar em você. Ele vai tocar em você agora. A enfermidade vai desaparecer. A enfermidade vai desaparecer. A rabacandarábia. Decalabassuri quelaba. Somente os que crê. Somente os que crê. Somente os que crê. Candabracandarábia halassúria. Tem candabracandarábia. Quando Deus fala, o homem cala-se. Desespero e multidão dentro daquele cemitério sem saber o que fazer. Foi quando pela segunda vez a voz disse: leve este para a casa dos seus pais, porque grande obra tenho com ele na terra. Lá vem um defunto de volta para casa. E ao chegar em casa, após 15, 20 minutos, abraçuri candarépia labarraia, que tinha me tirado do caixão, Deus me deu a vida. Deus me deu a vida de volta. Foi quando eu calassúria, lábia candarépia labarraia. Receba vida. Receba cura, receba libertação, receba poder, receba línguas estranhas, seja batizado agora, seja renovado agora. Xalamanai, aleluia. Shaite candarébia. A glória de Deus está grande nesse lugar, irmão. Tem fogo aqui, irmão, tem fogo, aleluia. Aleluia. Ai, xalabacandarabacandarebaçu. Aqui tem 58 pessoas curadas. 58 pessoas estão sendo curadas agora. Caça o caroço, procure. Arabaçúria, se abaixe. Aquele gesto que não podia fazer por causa da coluna. Põe em pé agora e faça. Põe de pé e faça agora. Cadê? Procura aí. Põe de pé. Vai, começa a procurar a dor da coluna, o caroço, a herme. Desapareceu! Vai, calabaca. O que não podia fazer? Bate com o pé. A dor no pé, dor no osso, no joelho, reumatismo. Rabacanta, rabassúria. Glória a Deus. Queridos, agora foi aquela alegria, aquela emoção terrível. E após 3 dias morreu uma moça de 15 anos com uma doença chamada sarampo. Que meu caixão serviu para ela, aqui estou para a glória de Deus. Eu não queria nada com Deus, eu achei que meus guias tinham me libertado, tinham me transformado. Eu achei que eram meus guias. Voltei para Macumba, servindo a Satanás. Lá fiquei cego, paralítico, mudo, surdo, coração inchado. Eu não servia para nada. Em cima de uma cama, só um resto de gente. Aleluia. A minha Bíblia diz que quando Deus tem projeto na tua vida,
mesmo estando lá no monturo, lá no lixo, Ele pega você lá no monturo, Ele pega você lá no lixo, pó, e faz uma nova criatura. Deus vai fazer com teus filhos, lá onde não estiver, na maconha, na prostituição, na cadeia, onde tiver teu marido, se você crer agora, se você crer, pode mandar glória para o céu, porque do céu a glória vai descer na tua casa. É desta maneira que Deus vai fazer com a tua família, com a tua casa. Tem jeito, tem solução, sim senhor. Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai mudar. A tua casa vai ser casa de oração. A tua família vai ser canal de Deus. A tua família, teu filho vai pregar, a tua filha vai cantar, teu esposo vai ser obreiro da casa do Senhor. Eu estou profetizando.